Olá pessoal, tudo bem? Cris Vessner por aqui no Paduto Podcast e Cris Convida Podcast. Estamos começando o 17º episódio e no dia de hoje nada melhor do que a gente trazer alguém que é especialista em times de alta performance. É especialista em trazer receita e recorrência para dentro da empresa. Hoje, no 17º episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre como criar um time de alta performance e também ter esse time engajado e que seja recorrente essas altas performances. Nada mais, nada menos que Rafael Pereira, team leader da Baijius Future School, do time Wakanda. O time que vem se destacando mais de 4 semanas seguidas dentro da Baijius, numa competição saudável onde todo mundo ganha. Prazer imenso ter você aqui conosco. Rafael, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Quero aqui trazer para você a palavra. Gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, contasse também um pouquinho sobre o time Wakanda, trouxesse nomes para que a gente possa fazer daqui a pouco uma roda onde a gente possa trocar ideias e também fazer um networking para cada dia melhorar. E os nossos ouvintes e os nossos telespectadores também possam cada vez mais implementar tudo que a gente traz aqui dentro do podcast no dia a dia. Muito obrigado, boa noite, bom dia ou boa tarde, né, para quem estiver assistindo aí. Obrigado, vou primeiramente agradecer aí pela disponibilidade também, pelo convite. Fiquei muito honrado por esse convite, fiquei muito feliz, então, de agradecer de antemão. Vou falar um pouquinho primeiro assim, da minha trajetória, depois vou falar um pouquinho do meu time, como que a gente, alguns nomes também do meu time, que sem eles eu não conseguiria alcançar esses resultados. Então, falando um pouquinho da minha trajetória. Eu sou de BH, eu sou mineiro. Uai, pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo. Tem muita coisa boa em Minas, não é só pão de queijo, não. Tem mais comida aqui, viu? Vai botando aí, porque a gente tem que anotar, porque quando eu for para Minas, com certeza, além de te visitar, vou sim comer aí essas comidas tradicionais dos mineiros. Muito bom, muito bom. Tem muita coisa boa. Então, assim, eu sou de BH. Eu sempre trabalhei na área de tecnologia, então isso é um ponto muito bom. Eu sou pai da Malu, então faltou falar isso. Eu tenho uma filhinha de 1 ano e 7 meses. Sou noivo, então estou numa fase bem, bem legal assim, da minha vida. Agradeço muito a Deus a dádiva aí de ser pai, que é uma coisa muito, muito, muito importante para mim. Melhor coisa do mundo. É muito bom. Então, assim, falando um pouquinho da minha formação. Eu sou formado em sistemas de informação, então, e foi uma faculdade que eu escolhi. Acho que hoje eu colho muitos frutos dessa escolha que eu fiz, porque uma faculdade de tecnologia, para quem é uma área de vendas, muitas das vezes eles me perguntavam aonde que eu conseguiria encaixar isso, e hoje eu vejo que eu fiz uma escolha assertiva lá atrás. Então, eu sou formado em sistemas. E essa escolha que você fez era para trabalhar com programação mesmo? Como é que foi que você escolheu a área de tecnologia posteriormente, também na área de vendas? Mas nessa timeline, saindo do ensino médio, vindo aí para sistemas de informação, qual foi o clique que te deu para chegar? Não, quero fazer sistemas de informação. Por quê? Sim, eu comecei a fazer uma faculdade em 2014. Eu demorei um pouquinho do ensino médio para a faculdade. Eu acho que eu comecei num ritmo muito pesado, que eu sempre trabalhei na minha vida. Assim. Então, desde os 15 anos que eu trabalho de carteira assinada, e eu trabalhava durante o dia, estudava à noite no ensino médio, fui ficando cansado. Eu falei, pô, hoje eu vi que assim, poderia ter sido um erro esperar tanto tempo, mas eu consegui começar a faculdade, mas eu fiquei um tempo ainda sem fazer a faculdade. Comecei numa faculdade de marketing, porque eu já trabalhava com vendas nessa época, em 2014, e aí eu tive uma sensação que a faculdade de marketing, para mim, não estava fazendo tanto sentido. Porque eu já trabalhava na área de tecnologia e via que muitas das vezes faltava um pouquinho do comercial entender mais sobre tecnologia. E eu sempre fui muito curioso. Então, quando eu trabalhava com algo, eu sempre gostei de me aprofundar muito naquele assunto. Então, já trabalhei com RH, já trabalhei com algumas outras coisas que eu sempre quis estudar muito sobre o assunto. E tecnologia, eu tinha certeza que ela nunca ia ser uma faculdade que iria cair em desuso. Ela ia ter só um pico, assim, ela ia só aumentar a procura. E aí eu fiz essa escolha em 2016.
comecei a minha faculdade, foram 4 anos, me formei no final de 2019 e assim, para mim foi muito, muito, muito importante. Tenho vários amigos que são programadores, mas desde o início eu tinha um foco muito grande em usar todo o meu aprendizado no dia a dia, na área que eu escolhi, que é a área de vendas. Então, eu falo que existem pessoas que caem na área de vendas por acaso e eu sou um cara que escolhi estar em vendas e amo o que eu faço. Então, eu E tentei essa questão de puxar um escolheu vendas e tudo mais, você escolheu pelo fascínio de lidar com pessoas ou pela questão de, poxa, estou vendo uma oportunidade aqui onde eu me engajo, falta talvez uma pegada que eu posso trazer para cá. Foi isso que te deu o clique? Como é que foi? Eu comecei na área de vendas em 2012, não, no final de 2012 para 2013. E aí um fato interessante, assim, que foi uma coisa que me marcou bastante em questão da vida pessoal de um ponto negativo, que foi a perda da minha mãe. Eu perdi minha mãe em 2013 e eu estava começando na área de vendas. E eu lembro que na época eu trabalhava numa empresa de tecnologia, lá eu comecei como suporte técnico, ia conversando com os clientes, eles viram que eu tinha um potencial grande para poder assumir a área de vendas. Falou, vamos colocar o Rafael na área de vendas. E aí, o clique que eu dei, o start que foi feito, foi quando minha mãe faleceu, no final de março para abril, ela faleceu dia 31 de março. E aí eu lembro que a gente teve que parcelar o custo do velório dela em 3 vezes. E aí eu tenho 2 irmãos e cada um custeou um dos cheques. E o Certo. terceiro era meu. E aí, no mês Caramba. que eu teria que custear isso, eu não tinha dinheiro, não tinha ainda a grana para poder custear. E eu consegui vender e bater meta, e com essa meta eu consegui pagar. E eu falei, Ah, cara, e foi uma sensação tão boa, que é a mesma sensação que eu tenho todas as vezes que alguém bate meta ou eu mesmo bati a meta. Eu falei, cara, eu acho que é isso que eu amo fazer, eu acho que é é isso que me aquele deu sentimento aquela de sensação. ganho, Sim. satisfação, aquela E foi, adrenalina de estar batendo meta. e foi legal porque eu falo com algumas pessoas que muitas das vezes a gente não tem opção de não bater meta. É aquela semana que você chega, cara, eu não tenho uma outra opção. Eu não tenho aonde fugir, eu preciso disso. E foi aquela sensação que eu comecei aquele mês. Eu tinha uma meta mensal e com isso eu consegui atingir, porque eu não tinha outra opção. E aí dali eu falei, cara, eu amo fazer isso e comecei a estudar muito sobre. Então eu tive essa primeira passagem por essa empresa, eu fiquei quase 4 anos nela. Eu Olha, comecei em 2011, fiquei até metade de 2014. E aí depois eu fui para outras empresas, eu trabalhei na NET, eu fui vendedor porta a porta, então eu batia sério? lá de porta E como é que era oferece. receber aquele, pô, mas o pessoal da NET de novo, poxa, não, como é que era essa questão das objeções? Eu Era, falo que foi era, uma é uma escola, muito, né? era muito. E é uma escola de vida, cara. Eu acho que Olha, quando a gente começa a entender o trabalho das pessoas que estão na rua, a gente começa a dar mais valor, porque muitas das vezes as pessoas elas recebem a gente, não oferecem uma água, não perguntam se você quer ir ao banheiro, e muitas vezes você tem que pagar para poder usar o banheiro de algum comércio. Então foi um trabalho que eu sei que elevou bastante minha humildade, assim, ela fez eu trabalhar bastante minha humildade cada vez mais. E eu aprendi muito, porque você escuta não o tempo todo. E para um vendedor escutar não, muitas das vezes a gente acha que é ruim, mas, cara, vários nãos viraram sim, porque já é uma resposta meio que pronta que muitas pessoas dão. uhum. E como é Então, que é foi esse escutar não, né? Principalmente andando na rua, cara, caminhando, sol a sol, chuva a chuva, entendendo que cada cliente tem o seu perfil, cada cliente necessita de um tratamento e que também você não pode receber todas as pancadas e guardar, você precisa também criar como é que eu vou dizer, uma armadura, né? Como é que é esse dia a dia para tu criar essa antifragilidade no seu dia? Como é que foi para ti? Porque a gente está vindo numa timeline onde, poxa, você teve uma perda que eu acho que a maior perda para nós, para quem é pai, é perder mãe e perder um filho. Então, eu creio que para ti foi uma superação dia a dia, porque também batia a questão sentimental e pessoal, né? Quando sim. você recebia não, aquela questão de, poxa, será que eu vou conseguir? Será que eu sou? Será que isso aqui é o meu lugar?
Conta um pouquinho para nós, por favor. Cara, foi um trabalho bem desafiador, assim. E eu acho que muito disso, muito dessa casca que eu tenho hoje, vem desse e de outros trabalhos, que não foi só esse, assim, que me fez ter eu acho que esse senso mesmo de vendedor, essa armadura que todo vendedor tem. Muitas vezes a gente não encontra ela. Uhum. Em algum momento você vai ver que você criou uma armadura de vendedor, porque não é fácil, por exemplo, você chega em um shopping e aí a pessoa chega com um sorriso para poder te atender. Se você não está num dia bom, você dá uma resposta negativa para a pessoa, muitas vezes querendo dar uma resposta positiva, então não querendo contato. Então era isso que eu passava na rua. Ó, E eu aprendi muitas das vezes em saber o não que era um não verdadeiro e um não que poderia ser um não de tipo, cara, pode sentiu ir, o eu não não do quero nem te cara? sentir o não, assim, para saber se era um Caramba. não mesmo ou se era um não que poderia ser um contorno de objeção, porque é, eu falo que existem vários tipos de vendedores, né? Aqueles vendedores que eles querem empurrar qualquer coisa no cliente e aí até nos filmes americanos mesmo, quando eles falam de vendedores, e a nossa profissão é uma profissão muito linda, assim, independente do carro que a gente esteja. A gente é vendedor, pode ser diretor, gerente, presidente. Se for de vendas, eu sou vendedor, assim, o resto da minha vida. E nos Legal, filmes muito bom. americanos mesmo, eles tratam vendedores como se fossem picaretas. Eles trazem uma imagem de vendedor, aquela correntona aberta, aquela blusa aberta, corrente de ouro, não sei o quê, achando que é picareta. Cara, Tipo o não jogador do é. bicho aqui no Brasil, né? Tipo Sabe? dono de bunker. E acaba que alguns termos que usam, isso é papo de vendedor. Cara, não é. Então, existem vendedores que usam de má fé e acabam meio que queimando a nossa categoria. Assim. Então, Uhum. era muito uma questão de mostrar para o cliente, cara, calma, senta do meu lado, vamos entender um pouquinho do que você está passando e o que eu posso te ofertar. E aí era mais nesse sentido, sabe? Então, foi um Você já trabalho trazia, então, a legal, venda consultiva, então. Você já trazia já. na tua essência, às vezes mesmo claro, a gente teve uma ascensão da venda consultiva após aí a tecnologia entrar, o inside sales, a parte de SDR, a gente ter essa visão de venda consultiva, mas você já trabalhava isso no seu dia a dia para você alcançar os seus objetivos pessoais e também da empresa. Sim, porque eu sempre fui uma pessoa muito crítica em relação a vender, não a vendedor, mas a venda, por exemplo. Mesmo que eu não era vendedor, eu não gostava daquele tipo de vendedor que chegasse em mim querendo me empurrar uma coisa que não era para mim. Assim. Eu Uhum. sentia já. E aí eu sempre falo com todo mundo assim, cara, seja o vendedor que você gosta que atenda você. Não seja aquele vendedor que empurra uma coisa que não é. Olha, Porque fazer uma venda errada agora vai te prejudicar lá na frente. Porque esse mesmo cara que você fez uma venda não vai ser aquele cara que vai te indicar. Então, independente do ramo, indicação vale muito. Então, eu sempre tive esse senso de falar, cara, eu quero escutar primeiro, saber o que eu posso oferecer para ele. E muitas das vezes até eu levava alguns puxões de orelha, porque pô, você pegava um casal de idade, e aí era na época tinha alguns combos que você poderia vender. A pessoa não tinha celular, aí a pessoa queria que você vendesse chip de celular para uma pessoa que não tinha. Cara, eu nunca fiz isso. não Porque dá, né? esse mesmo casal de idoso poderia me indicar para um filho, para um sobrinho, e aí eles poderiam ter celular e eu poderia ofertar o produto melhor. Uhum. Então, mesmo tomando um puxãozinho de orelha, eu sabia e eu saía mesmo com um sentimento de trabalho cumprido, assim, de ter feito uma venda verdadeira, É porque aquela a verdade no melhor olhar e naquilo que tu faz, né? Aquela sinceridade de que às vezes você não perde, mas você deixa de ganhar um valor X aqui para ganhar o triplo lá, né? e é muito isso, porque uma pessoa insatisfeita ela conta para 10, 20. Uma pessoa que está satisfeita ela conta para menos, mas ela sempre vai vender você de uma forma legal. Então sua venda foi feita pela 90% pela pessoa que está te indicando. Os 10% é só o seu trabalho de falar, ó, vamos entender o que você precisa e tirar o pedido. Então era, Legal. era muito nesse sentido, sabe? Pô, que interessante, Rafa, entender de que você veio de um ramo de tecnologia, de suporte, de uma questão mais voltada a ficar por trás das cortinas, digamos assim,
e deu a cara à tapa num momento de transição de vida e conseguiu adquirir essa experiência ao longo dessa trajetória, mesmo tomando porrada, tendo aí alguns puxões de orelha, mesmo tendo aí, talvez até mesmo como passou comigo, como passou com outros que tiveram aqui no podcast, as dificuldades do ramo de vendas, né? Que é você entender de que não é todo dia de venda, é dia às vezes de aprendizado, né? Como é que esses aprendizados se tornaram relevantes para te chegar aonde você vem chegando hoje, galgando lugares que são exemplos, principalmente para mim, porque eu lembro da primeira conversa que nós tivemos dentro da empresa que nós trabalhamos, que é a Bydes Future School, e você disse para mim, calma, são dias que você precisa para aprender aquilo que você está fazendo, mas você tem um perfil que vai conseguir, você precisa aprender para conseguir. E isso me ajudou muito e vem me ajudando, eu lembro, como a gente comentou esses dias, né? Eu venho lembrando. E como é que isso veio trazendo na tua trajetória, te formando essa armadura e te dando armas também para contornar a objeção, para conseguir entender melhor o que o teu cliente precisa e não o que tu precisas para vender? Como é que está sendo essa transformação? Porque é uma transformação diária, né? Penso eu que todo dia nós aprendemos. E como é que vem sendo isso para ti agora, neste momento? Cara, eu tenho uma equipe muito legal nas minhas mãos, porque a primeira coisa que eu olho é muito empenho, assim, aquele brilho nos olhos de você estar aonde você deveria estar. Porque existem pessoas que estão passando, assim. Você sabe que aquela pessoa não está no momento e ela não quer estar ali. Uhum. Então, e eu sempre, toda reunião que eu faço dentro da Baidos, eu falo, o meu perfil sempre foi de ninguém solta a mão de ninguém. Então, Perfeito. essa resiliência é muito importante. Então, a minha trajetória, ela traz muita resiliência. Eu vou contar uma história rápida, assim, Claro. de um episódio de uma empresa que eu entrei, que é uma empresa de relógio de ponto, e eu entrei bem novo, assim, eu entrei com 22 anos. Eu tinha feito 22 anos. E aí, foi logo após quando eu saí da NET já, então eu fui para essa empresa. Cara, eu cheguei e lá eles tinham um perfil totalmente diferente do meu. Eles contratavam vendedores acima de 35, 40 anos, que já tinham experiência, e aí eles começaram com uma ideia de vendedores. Eu fui o primeiro, assim, foi um teste. Falou, vamos contratar esse cara, vamos ver o que vai dar. E aí Uhum. tinha um outro vendedor que já tinha 16 anos de casa. Na minha segunda semana de empresa, o cara teve um infarto, teve que colocar 6 pontos de safena e não voltou Caramba. mais. Então, tinham dois vendedores, um teve um infarto, e o cara de 22 anos teve que assumir a operação de BH. E aí eu falei, poxa, e agora? Vamos lá. E aí eu comecei, e o cara era um cara que trabalhava só com caderno, não trabalhava com computador, todos os clientes estavam na mão dele, não passava nada para a empresa, e foi um desafio muito grande. Uma Aquele resiliência. representante com carteira interna, carteira dele mesmo. Sim, sim. E aí o cliente ligava, eu que ia atender, era o cara que já estava acostumado a ser atendido por essa pessoa. Chegava um cara super novo lá. Eu lembro que na época eu tinha um Palio 98 e eu disputava com um cara dirigindo o carro do ano. Aí eu tinha que deixar meu carro 2 esquinas do lugar que eu parava e a pé falava que pegava um táxi e tinha chegado de táxi, assim. Só para eles não verem Caramba. qual carro que eu tinha chegado, porque a aparência valia muito nessa área que eu estava naquele momento. Trabalhava todo de social, então foi assim. Por que eu quis falar dessa parte? Porque é onde eu criei uma resiliência muito grande e aonde eu criei um mindset de não reclamar. Uhum. Então, cara, eu não reclamei em momento nenhum. O meu onboard dentro da empresa foi em outubro, quando eu viajei para São Paulo. Então, de abril até outubro, eu trabalhei sem onboard. Cara e Então, eu fui o coragem. primeiro, na cara e na coragem. Eu fui o primeiro vendedor a fazer várias coisas lá dentro. Fui o primeiro vendedor a vender um sistema que era em nuvem, fui o primeiro. Ganhei a premiação de vendedor do mês, que tinha toda a premiação, tinha todo mês tinha. Então, eu fui usado como referência para novas contratações. Isso foi legal. Por que eu quis trazer essa história? É uma coisa que eu falo muito com a minha equipe. Assim, existem dias bons, dias ruins
e dias que são apenas dias. Aquele dia que não acontece nada, e você fica falando, poxa, que dia estranho, assim. Sempre tem aquele dia que você fala, cara, que dia louco. Me trouxesse Parece que ele insight no dia de passou. ontem, meu. Passa assim, você fala, cara, que dia, não entendi como que passou. E aí eu falei, o que muda de um dia para o outro é o que você absorve e o que você aprende com ele. Porque os dias ruins são muito importantes. Para você falar assim, cara, o que eu errei? Vamos refletir, pensar um pouquinho, saber o que eu fiz. Olha E aí eu só. trouxe um insight legal para eles, que era, tem um filme que eu esqueci o nome assim completamente, que era um cara que ele tinha um poder de voltar ao tempo, ele entrava no armário, todas as pessoas, todos os homens da família dele conseguia voltar numa etapa da vida. E aí o pai dele dá um conselho para ele que fala, cara, o segredo que eu vou te passar, a dica que eu vou te dar é viva todos os dias 2 vezes. Por quê? Naquela primeira vez que a gente está vivendo, a gente não consegue enxergar algumas coisas que são positivas e começamos a enxergar só as coisas negativas. E aí mostra ele vivendo as coisas 2 vezes, e aí ele começa a entender que, cara, às vezes a felicidade está do seu lado, às vezes a felicidade é você, pô, o cliente me falou um não aqui, mas ele me deu uma dica que eu posso levar para a minha vida para mim poder falar com outro cliente. E na nossa vida também. Então, essa resiliência dentro da área de vendas, ela é muito, muito, muito importante, assim. Pô, E, legal. e uma coisa que eu sempre gosto de trazer para eles, não existe vida profissional e vida pessoal, a gente tem uma vida só. Se o seu pessoal está abalado, cara, Cara, senta do meu lado, senta com alguém, você precisa ter pessoas para poder conversar. Não somos robôs simplesmente de separar uma coisa da outra. Se você está passando um desafio na vida pessoal, é a hora de você levantar a mão e falar assim: eu preciso de ajuda, eu preciso conversar, porque muitas das vezes o seu desabafo vai fazer você ter um dia melhor. Então, isso afeta bastante o nosso resultado. E, cara, tem casos, assim, extraordinários. Tem um caso do André Ricardo, um cara que eu conversei. Eu quis pegar na mão dele e falar, André, você é um cara fenomenal, assim. Eu gostei dele muito o rápido. André Ricardo do Battleship. Do seu time. Ah, que legal, E cara. fico feliz, cara, de ver o resultado dele. Porque não foi nada forçado. Foi ver um cara que eu vi que, pô, eu cheguei do nada e falei, cara, eu vi que você tá zerado, o que está acontecendo? Começamos a conversar e foi um desenvolvimento tão legal que hoje eu considero ele como um amigo pessoal e me sinto abraçado todos os dias, mesmo não tendo contato com ele. Então, a gente tem um papel muito importante na vida das pessoas. Muito na área de vendas, cara, porque aquela competição que a gente estava falando, a gente estava conversando no início de a gente ter uma competição, um ambiente saudável, que quem só ganha é a empresa, a gente precisa trazer esse ambiente para as pessoas. Você chegar da pessoa que está precisando, falar, cara, o que eu posso te ajudar? Porque pode faltar isso aqui para você colocar esse cara do seu lado e alavancar o resultado do cara e fazer da vida dele melhor. Então, Ah, é muito esse perfeito, espírito cara. de resiliência. Cara, é interessante, sabe por quê? Porque eu estava comentando isso com a minha esposa, a Fernanda trabalha conosco, né? E a gente comentou ontem, poxa, ela assim, poxa, eu sei de uma área de vendas de telecomunicação, onde era a coisa mais difícil era bater meta. Eu já vinha assim batendo meta, vendendo legal, mas eu vejo aqui que todo mundo se abraça, todo mundo corre junto, fica feliz porque nós temos dias muito ruins, pessoalmente falando. E ela falou, ela está lendo o livro Prospecção Fanática, que eu passei para ela, e ele traz o que você colocou, um ponto específico. Você não tem duas vidas. Às vezes, vou tentar me desaparecer agora, deu 8 horas da noite, digamos, para nós, ou 6 horas da tarde. Ah, não, agora eu tô na minha vida pessoal, agora eu vou resolver minhas coisas pessoais. E essa interferência que tem da vida pessoal na profissional e a profissional na pessoal, não tem como tu desligar. A gente tenta, às vezes, alterar esse mindset, mas o que você trouxe é fantástico, porque você precisa ter essa gestão de que não adianta querer separar, mas você precisa entender o processo. A sua colocação sobre ele entrar e ver o dia 2 vezes é onde consertar, né, o processo, é onde a gente entender Sim, que aquele processo precisa ser alterado e nós precisamos de uma construção diária e uma renovação diária. com Fantástico, Rafael. certeza. E é muito aquela ideia de a gente, às vezes, olhar o jardim do vizinho é muito melhor do que a gente ver o que a gente está errando no nosso, porque ele não está tão verde, assim. Então, uma coisa que eu faço muito, assim, que eu fiz desde o início,
é sempre me criticar um pouco mais. Não me criticar a ponto de, cara, vou me bater aqui porque eu errei em alguma coisa. Mas, cara, errei. Vou sofrer com aquilo? Vou. Porque o sofrimento, ele é um processo natural. A Uhum. gente sofre por não bater meta, a gente sofre por ter falhado em alguma coisa, mas aí, o que é importante é a gente ter ciência do que a gente errou e tentar melhorar. Então, eu sempre fui um cara muito crítico com o meu trabalho, e sou ainda, muito. Eu sempre acho que eu posso melhorar mais. Uma coisa que a minha noiva sempre fala comigo, você precisa aprender a comemorar as pequenas conquistas. Uhum. Eu gosto de comemorar com as pessoas as pequenas conquistas, mas muitas das vezes falta, para mim, ter essa comemoração. Porque eu sempre falo, pô, terminamos aqui, a gente precisa continuar e precisa fazer melhor. Eu tenho essa competição comigo mesmo, eu não tenho competição com outras pessoas. Porque, inclusive, eu gosto de ver outras pessoas assim. Cara, eu nunca torço para a pessoa estar mal, eu sempre torço para a pessoa estar bem. Então, eu preciso melhorar. Então, quando você vende, por exemplo, e eu não estava vendendo, eu falo, pô, eu preciso melhorar alguma coisa, eu preciso escutar o meu pitch e falar, pô, o que eu estou errando? Então, eu escutava tudo que eu fazia, eu me monitorava para poder tentar melhorar. Então, isso é importante, você ser autocrítico, mas, ao mesmo tempo, não sofrer por essa crítica. Você usar essa crítica de uma forma construtiva para poder melhorar, que é o ideal, né? Perfeito. E como é que e como que isso ajuda, né? Você entender que você é falho, mas que o seu processo ele precisa ser melhorado e que bom que as pessoas estão indo bem, que bom que aquela pessoa está vendendo, que bom que aquela pessoa está se superando, porque você entende de que de alguma forma você pode estar sendo exemplo, né? E exemplo para você mesmo, porque com você errando e tentando acertar, você vai ser um exemplo para você, opa, isso aqui eu não posso fazer. Isso aqui eu preciso me ajustar. Como você falou, eu preciso escutar meu pitch de novo. Talvez se eu Sim, puxar o Rafael para conversar e saber o que ele está fazendo, vai me ajudar. Às vezes ele não está num dia bom também. O que eu estou fazendo que eu posso ajudar ele, né? Esse com certeza. compartilhar, né, Rafael? E nessa jornada que a gente fala muito, essa jornada vitoriosa que o time Wakanda vem tendo, que você como team leader, mas eu vejo você eu não vejo você como um gestor, me desculpa até a palavra, mas eu vejo como você como parte do time e o que puxa a frente do time. Então, eu vejo Sim, dessa maneira. Por que o Wakanda, primeiramente? Primeiramente, sim, por que o Wakanda? Depois, como ter esse respeito, eu vou dizer bem direto, esse respeito que todos os times possuem por você. E veem as suas vitórias, mas não como um olhar tipo, poxa, de novo, cara. Não, mas, sim, cara, que massa, que legal, cara. Olha só o exemplo do Rafa, porque o Rafa, para que vocês que estão assistindo entendam, ele era SM quando eu entrei como SM, me ajudou nos primeiros dias que eu entrei na empresa, que eu estava bem perdidão, assim, vindo de onboarding, vindo de uma área totalmente fora da área educacional, abraçou, trouxe junto. Hoje ele é team leader, teve os seus destaques como SM, hoje team leader, mas é considerado pelo time Baijius Future School um exemplo de jornada vitoriosa. E além disso, trazendo um time junto na mesma pegada. Isso é fantástico, Rafael. Parabéns, parabéns por todo essa jornada que está fazendo, tanto na Baijius, mas como tu vens contando, o papo vai ter que ser 2 episódios aqui, porque tá muito legal, viu? E é interessante entender, mas primeiramente, por que o Wakanda e como que isso vem, como é que essa trajetória vem sendo feita e sendo consistente? Cara, o Wakanda é uma representatividade muito grande para mim. Assim. Quem assistiu o filme do Pantera Negra sabe que vem muito mais do que cor, assim, é muita representatividade. Então, eu trabalho na área de tecnologia há muitos anos, na área de vendas também, e eu tive um gestor negro durante 2 meses, 3 meses, que era o Uhum. Lucas, que é um cara que, cara, o cara virou uma chave na minha cabeça com pouco tempo, a gente conversou, a gente sofreu com uma... A gente sofreu algumas coisas juntos, mas, assim, a vida já passou, tudo bem. Então, o nome vai muito na força de representatividade, de ser um Pô, gestor legal. negro, um gestor que conseguiu chegar onde chegou. Então,
acho que a minha maior conquista, cara, é ser reconhecido dessa forma, porque eu sempre quis ser, até uma coisa que a Luana Urio falou comigo e me tocou muito, assim, ela foi uma pessoa que hoje eu tô onde eu tô muito pelo apoio dela também. Tive outras pessoas, tive o Ian, tive o Daniel, tive várias pessoas dentro da Badios que eu tive aí durante esse tempo, e todos têm uma participação grande assim, no meu desenvolvimento. Mas eu já estava preparado, eu precisava ter essa visibilidade. Então, eu queria ser gestor, mas eu já era gestor dentro da Badios sem ser gestor. Eu ajudava as pessoas, eu desenvolvia as pessoas, muito por uma questão minha, muita de vontade própria, assim, de tentar ver outras pessoas alcançando Não apenas outros por ter áreas. o nome team leader, mas por ter o prazer de ajudar, né? Muito, cara, muito de ver pessoas entrando. Por quê? Porque a gente está numa área hoje que outras empresas não têm a cultura que a gente tem. É uma cultura muito de competição, de coisas bem assim, um passando por cima do outro. Eu nunca quis isso. E eu sempre quis ajudar. Ver outras pessoas vendendo mais do que eu nunca foi uma coisa ruim para mim. Sempre foi uma questão de falar, pô, o cara tá vendendo mais, eu quero ver o que ele tá fazendo e tentar chegar perto. Não tem problema. E eu cheguei em um momento da minha vida que meta, alcançar resultado, já não era aquela coisa que me brilhava tanto os olhos. Eu já queria ficar um pouquinho por trás, eu queria fazer outras pessoas brilharem. Então, a questão do nome foi muito por conta de representatividade. A minha equipe, cara, ela caiu como uma luva para mim. Eu não escolhi a minha equipe. Então, Pois é, era a era isso que eu ia equipe te que... perguntar. Foi escolhido a dedo? Foi Não, tipo, eu quero, eu vi o onboarding, eu quero essa pessoa aqui, essa pessoa ali. Como é que foi? Porque a gente, cara, eu vejo todos os times possuem destaques. Todos os sim, times possuem destaques. Mas o time que foi formado, que está aí formado, o Wakanda, todos eles têm o seu momento de brilhar. Todos eles sim, brilham em algum momento. sim. Isso é demais, porque quando você vê um Eric, um João, cara, a gente tem pessoas dentro de um time que vão se ajudando, vão brilhando, mas estão ajudando outras pessoas também. Então, o exemplo que formou isso, posso dizer isso? Que o exemplo que a gente tem do Sim, gestor Rafael, o exemplo vem de cima para baixo, digamos assim, numa pirâmide falando? sim. E eu não escolhi, mas eu acho que eu fui escolhido assim para eles. Então, em algum momento, assim, foi lá, acho que é para o Rafael. Por quê? Eu falo que a nossa equipe, eu não acredito em questões de grau de hierarquia dentro de Uhum, vendas, de quem é júnior, de quem é pleno, de quem é sênior. Eu acho que isso é muito momentâneo. Pode ser maturidade de operação, pode ser questões mais voltadas a experiências antigas. E o uhum, meu time, dentro do grau de senioridade, meu time é o que tem uma maior quantidade de júniores. uhum. Eu já sabia desde o início. Desde o início eu já sabia disso. Eu tenho uma pessoa sênior, duas plenas, e o restante eu tenho 6 pessoas que são júniores. Cara, para mim foi um desafio muito legal, muito legal. E eu falo isso com eles. Todo mundo tem o seu papel. Não existe protagonismo dentro da nossa equipe. A gente não tem aquela competição de um querer vender mais do que o outro, mas sim a gente levar o nosso nome para frente. Porque quando eu iniciei, eu tive uma conversa muito franca para eles. A nossa equipe hoje são vários números. Para a gente conseguir chegar, e quando a gente conseguir chegar, não vai ser só número, vai ser o Eric, vai ser o João, vai ser o Léo, vai ser a Tainã, a Jennifer, a Mayara, a Andrea e Stephanie. Acho que eu não esqueci de ninguém. E todo mundo vai ter um nome. Por quê? A nossa equipe vai chegar ao resultado. Então, a nossa primeira semana foi uma semana muito voltada a desenvolvimento, a entender um pouquinho de cada um. Cara, depois disso, a gente começou a chegar num resultado muito, muito, muito consistente. Expressivos, né? Muito, muito, muito. E, assim, a nossa equipe, ela é uma equipe que tem desafios todos os dias. Porque eu lembro lá atrás, era um desafio muito na empresa trabalhar aos finais de semana. Falar, cara, o cliente não me atende, o cliente não me atende. E a gente trouxe um mindset de falar, cara, a gente não tem outra opção. É aquela questão daquela meta que a gente não pode deixar de bater. Foi o nosso domingo. Falar, cara,
não tem desculpa do cliente não atender, a gente precisa conversar com ele, porque ele quer conversar com a gente, ele fez aula, ele está sendo visto, então ele vai ter um suporte da empresa. Então a gente trouxe isso de forma natural. E foi importante, muito importante. Então, eu falo que eu não escolhi a minha equipe naquele momento, mas eu fui escolhido para eles e deu muito certo, porque eu já tinha aquela maturidade de operação, vários ali já têm uma bagagem grande, e eu quis esse desafio porque eu falei, é possível, eu quero desenvolver eles, a gente tem muito treinamento e a gente é muito unido, cara. A gente criou uma união muito forte daquele lema que eu falei de ninguém segura, ninguém solta a mão de ninguém, é o que a gente faz todos os dias. Então, quando tem uma pessoa que está para baixo, a gente vai lá e puxa ela, cara, não quero você aqui. Então, eu tinha esquecido da Jéssica, a Jéssica também, a Jéssica Batista da minha equipe. Não Então, se deixa soldado na trincheira, é isso? a gente não deixa. Então, por exemplo, a Jéssica ela está mais desmotivada agora nesse momento. Cara, vamos agora, o foco é na Jéssica. Então, eu faço assim, várias ações para o meu time, ele ser um time que vai ser autossuficiente. O Rafael ele vai ser um cara para poder resolver problema, porque a visão de um líder é chegar e assim proteger os liderados. Falar, cara, o que vier de bomba é para mim. Vocês precisam se preocupar em vender. Então, esse é o trabalho que eu quero com meus liderados. A sua preocupação é sua meta. Ah, porque o cliente está reclamando. Cara, chega para mim, eu resolvo. Fica tranquilo. Então, a gente tem esse mindset importante, porque eles trabalham... Cara, o nosso domingo, quando a gente está na competição de quem fica em primeiro, a gente faz meeting até meia-noite, cara. Tá louco, a gente virar cara, e ver que a gente que foi em legal. primeiro. E não é nada que eu marco. Eles já puxam e falam assim, vamos fazer aqui, vamos começar. A gente vai conversando, brincando e tal, entra alguma venda. Então, a gente criou uma união muito grande e a gente tem alcançado resultados que são resultados muito legais. Assim. Não é resultado de... Cara, eu posso falar que é trabalho. Assim. É muito, 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 muito trabalho. Então, às vezes a gente deixa cair numa rotina de esse cara não é um cara legal para me ligar. Cara, a gente não tem isso, a gente pega, liga e, assim, a gente tenta trazer o nosso resultado. E a nossa Perfeito. união faz total diferença no dia a dia. Isso é notável e é por isso também que eu venho trazer para você o exemplo que eu estou vendo no time de vocês, que eu estou utilizando, né? O nosso time Battleship com o Fábio. O Fábio vai ser o próximo, para quem estiver assistindo, vai ser o próximo entrevistado também, trazendo um pouquinho em questão de outras situações do mundo da educação. E a gente conversa bastante também de que, poxa, vamos trabalhar da mesma maneira que o Wakanda está vindo, mas não por competição, mas pela união, pela questão de estarmos sempre à frente dos problemas, mas pensando um no outro. Com certeza. Um trabalhando juntamente com o outro. Quando a gente fala em time, a gente fala em jogar junto. E é isso que eu vejo principalmente. E essa jornada que você tem dentro do Wakanda e o que cada um do Wakanda está formando, você trouxe alguns pontos como nós temos uma conversa no domingo, no meeting, até meia-noite, nós ajudamos, contribuímos e tiramos aquela pessoa quando ela está mal e conversamos e vemos o que... Então, como que a gente pode trazer esses pontos, Rafa, para o nosso dia a dia? Porque a gente sabe que há, principalmente do ser humano, isso é natural do ser humano, aquele individualismo, às vezes aquela agonia por sempre querer ser o melhor ou estar sendo o melhor, aquela vaidade. Como é que a gente lida com isso dentro de um time de grandes estrelas, né? E como que a gente faz com que se entenda de que todo mundo tem o seu ponto, todo mundo tem o seu destaque? Como é que a gente consegue trabalhar isso? Cara, essa questão de vaidade, a gente sempre trouxe isso muito, porque o que eu conversei sempre com eles, assim, na vida comercial, quem dera se fosse linear, se fosse uma trajetória linear. Ela vai ser uma trajetória de subidas, descidas, subidas de novo, outra descida muito grande. Então, eu sempre trouxe para eles o seguinte, cara, quem está lá em cima agora pode ser uma pessoa que não vai estar lá em cima na semana que vem. Você que está lá em cima, você precisa estar preparado. A gente sabe disso.
A nossa vida é muito dinâmica, principalmente na Baidos, que muda, sim, é uma rotina muito, muito, muito movimentada. Então, isso vai acontecer. Nem sempre foram as mesmas pessoas lá em cima. Então, eu trouxe para eles uma visão, não só da Baidos, mas com uma vida como um todo, que eles já têm essa vivência. Falar, cara, a gente precisa estar preparado em momentos ruins. Vaidade, eu sempre trouxe uma visão de não ter tanta vaidade. É lógico que a gente tem que ter uma vaidade, a gente tem que vibrar, saber que a gente está em primeiro, lutar por aquilo, mas a gente não pode deixar perder a nossa essência. A nossa essência é muito melhor e muito maior do que qualquer tipo de meta. Então, eu falo que o que a gente tem como propósito, o que a gente tem como ideal, ele nunca pode ser menor do que a nossa venda, por exemplo. Então, você já tem seus ideais, tem tudo formado, e isso é o que você leva da vida. Então, essa questão de vaidade, a gente precisa ter, comemorar os resultados, celebrar mesmo, falar, pô, tô em primeiro. Isso é uma hora de você falar, pô, tô em primeiro, cara. Eu não tô aqui à toa, não caí aqui de paraquedas, não cheguei aqui por acaso. Mas a gente traz uma visão também de, mesmo que eu esteja lá em cima, eu preciso olhar para outras pessoas que estão lá embaixo, porque eu quero pegar e ajudar essas pessoas a chegarem também. Então, a gente não tem vaidade de não compartilhar conhecimento, que é uma coisa que eu sempre fiz. Então, um ponto que eu acho assim de suma importância, e acontece isso no dia a dia. A equipe ela é muito espelho daquele que tem liderado. Então, você é o espelho da sua equipe. Se você traz um mindset muito de individualismo, de competição o tempo todo, cara, automaticamente sua equipe vai se tornar aquilo. Eu tenho uma competição comigo mesmo, eu tenho uma competição de tentar ser o melhor. Mas se o outro está sendo o melhor, é a hora de eu falar, pô, parabéns, vou te aplaudir de forma verdadeira, não aquela forma falsa que muitas vezes pode acontecer. Mas, cara, parabéns, é isso mesmo, quero saber o que você está fazendo para poder tentar fazer isso também. E ajudar É também. Então, vibrar, né, pela vitória dos outros, né? Eu vejo que nós estamos na comunicação interna ali, é, todos vibram pela vitória de todos, né, cara? Isso isso é é legal. fenomenal, essa cultura, assim, eu tava vendo até nesse final de semana, acompanhando, digo, cara, como é que pode? Todo mundo que tá ali, porque a gente tem, para quem não sabe, a gente tem uma competição saudável interna dentro da Baides, e a gente está ali, cada um puxa de um lado, outro puxa do outro, outro passa ali, outro passa aqui. Mas como é interessante que como é que eu vou te dizer, nos camarins, todo mundo troca ideia. Pô, como é que tu É, consegue fazer essa ligação aqui assim? Como é que tu faria nessa situação? Poxa, eu tô com uma dificuldade em tal lugar, como é que eu posso fazer isso? Será que o que tu tá usando vai ajudar? Me manda uma ligação tua, deixa eu ouvir. Ah, poxa, me passa o que tu tá usando de texto para mandar no WhatsApp pro cliente. Não é fácil encontrar isso em outras empresas. bom, Eu venho do meio da tecnologia e a cultura startup e a cultura que nós temos de vendas, quando se trata em representante, digamos assim, diretamente falando. Vamos falar em representante de vendas. É uma disputa meio que individualista, assim. muito, muito. Poxa, não vou te passar, porque daqui a pouco eu pego esse cliente ali, esse cliente vai ser meu. Como é que você lidou com isso? Você já falou. Como é que você trouxe isso para dentro do seu time? É nítido, é o exemplo, Sim. né? E é uma prática que eu falo que é algo que a gente construiu nos primórdios, assim. A gente brinca que tudo era mato antes. Quando eu cheguei, já tinha outras pessoas, tinha Lídia, Luana, Marcelo Bina, tinha várias pessoas que já estavam na operação, e a gente começou a construir, continuou construindo essa cultura de paz, porque eu acho que chegou um momento que a gente entrou na Bairro e falou, cara, a gente está criando algo novo, a gente precisava compartilhar muita coisa. Então, a gente falou assim, vamos continuar a criar uma cultura mesmo, vamos criar uma cultura de colaboração, uma cultura de amizade, uma cultura de ajudar um ao outro. Então, a gente sempre teve isso. E outras pessoas iam chegando, a gente ia disseminando isso, a gente ia passando para o outro. E a gente tem uma cultura tão forte que as pessoas que não se sentem parte, elas saem. Não sai porque não está gostando da BAD, mas eu acho que ela se sente fora da cultura, porque a nossa cultura, uma cultura que foi construída lá atrás e ela está enraizada. Uma cultura forte, uma cultura de vibração, de colaboração. Então, Perfeito. várias pessoas tiveram participação nisso. Não foi só eu, teve várias pessoas que participaram. Então, Jéssica, eu posso falar o nome de várias pessoas aqui. E
provavelmente eu esqueceria de alguém, mas, cara, todo mundo teve uma colaboração muito grande. É os E uma... pontos chaves, né, para isso que você coloca, então, é plantar essa semente, Sim, disseminar esse, vamos assim, vamos soltar o perfume para todos os lugares daquilo que sim. a gente vive. Porque, cara, eu acho que estava todo mundo de saco cheio de uma competição ruim que existe em outras empresas. E Uhum. graças a Deus o nosso ambiente ele é um ambiente muito legal, porque é, um torce pelo outro, cara, um torce pelo outro. E essa questão de ajudar, de fazer esse processo ser mais tranquilo, porque a nossa rotina é uma rotina pesada. A rotina de vendas é uma rotina pesada. Quantas vezes a gente já trabalhou em algum lugar que a gente contava as horas para dar às 18 horas? Cara, eu vejo gente trabalhando até 10 horas da noite, assim, sem, não, nem, tipo assim, não precisa, mas a pessoa tá lançando venda, tá vibrando com o outro, manda uma mensagem no Slack. Cara, isso é legal, porque a gente trabalha não só por dinheiro, a gente trabalha por propósito. Eu sou movido a propósito. Uhum. Gosto de dinheiro, gosto de conquistar as minhas coisas. Quem não gosta de dinheiro, assim, não trabalha com vendas, provavelmente. Pode trabalhar com outra coisa, porque venda a gente tem uma essência de gostar de dinheiro mesmo. Só que a gente precisa trabalhar por mais que só dinheiro, a gente precisa trabalhar por propósito. Uma coisa que foi legal. Quando eu aceitei a proposta da Baidos, eu era gestor em uma empresa, eu tinha começado a construir o processo de inside em uma empresa, uma multinacional italiana, e conversei com o Ricardo Leite, que é o nosso diretor de operações. Uhum. A vontade, a forma como o Ricardo apresentou a White Hat na época, que aí depois fez essa mudança de nome, que, Uhum. cara, que legal. O cara falou de uma forma tão vibrante, porque eu recebi uma proposta para ganhar mais em uma outra empresa, só que a forma como o Ricardo apresentou a empresa me comprou, porque não tinha nada. No Brasil não tinha nada. A gente não tinha informação nenhuma, não tinha nem site, não tinha nada. E aí eu falei, cara, vamos lá, eu vou aceitar esse desafio porque faz muito sentido. E eu falei para o Ricardo, a primeira pergunta que ele falou, cara, você está saindo de gestor e voltando, assim, voltando, né, para ser SM. Cara, eu falei, não, para mim eu nunca tive vaidade de ser gestor ou não. Eu quero fazer parte de algo grande. Foi isso que eu falei com ele. E é isso que eu estou vivendo hoje. Você Eu viu estou um participando de propósito algo. lá na frente, você viu um. Então, para mim entender, e para quem está vendo e ouvindo entender, você viu o grande passo que você estaria dando na sua vida, mas em a longo prazo. Sim, sim. Porque trabalhar só por dinheiro, eu acho que fica muito raso. Uhum. Não que seja legal, você pode ganhar um salário legal, pode, mas para mim eu preciso de algo mais para poder levantar com aquela vibração que eu levanto todos os dias hoje. Pô, Hoje muitas legal. vezes, às vezes assim, você deve viver isso. Às vezes está no final de semana, você quer dar uma olhadinha para ver como que está o resultado lá. Eu Uhum. faço isso várias vezes. Por quê, cara? A gente gosta do que a gente faz, a gente trabalha por propósito, não só por dinheiro. E ver onde a gente está hoje, para mim, assim, eu falo da Baios, eu falo das pessoas o tempo todo. E que bom que está dessa forma. Que bom que a gente tem grandes amizades dentro da empresa nascendo. O que a gente está construindo é algo grandioso. Daqui 1, 2 anos, as pessoas vão falar daqueles que chegaram e construíram o que eles estão, assim, estão usufruindo. Então, a gente participou desse processo. Isso é muito legal. Cara, que interessante você falar isso, porque quando eu aceitei a proposta da Baidos, quando o nosso antigo gestor, né, teve comigo a entrevista, eu pensei, cara, mas não pode, cara. Já acostumado com a cultura de startup daquele modelo tipo resultado, resultado, resultado. Claro, a Lean Sales, que é a empresa que eu sou apaixonado, porque me colocou nesse mundo inside sales, né, que me trouxe a estar onde eu estou hoje, que é a Baides, que é uma empresa que eu amo estar, eu amo trabalhar, não pelo fato de estar aqui hoje, mas sempre, se eu tivesse saído, eu falaria muito bem, porque é uma cultura totalmente diferenciada. Quando eu aceitei que ele falou dessa cultura da Baidius, desse momento que a Baidius ia passar no Brasil e fixar-se no Brasil, eu digo, cara, como você falou, eu vou fazer parte de uma história nova no país, mudando a vida de pessoas. E você Sim, falando, o que você está falando em relação
mudar a vida das pessoas e ter um propósito real e válido, né, na nossa vida, é nítido que o que você passa isso para os seus liderados. Sim. Porque é muito interessante você entender e cultivar isso e ver a longo prazo e ver que seus liderados estão na mesma frequência, ou seja, dali de dentro, tanto o teu time quanto o time de todos os outros TLs, que a gente vê essa cultura em todos os TLs, a gente vê que é nítido que vai sair dali muitos nomes ainda para vários outras gestão, né? E o nosso papel é preparar essas pessoas, dar às vezes um pouquinho do que falta, assim, não pode ser não de experiência profissional, mas pô, um pouquinho da cultura da Bades, vamos tentar colocar isso. E um ponto importante, assim, a gente tem que entender de fato o que a gente faz. Pode ser raso, se a gente entender do produto que a gente vende de forma rasa, a gente vai passar de forma rasa para o cliente. Então, uma das primeiras conversas que eu tive com o meu time foi falar: pessoal, o que a gente vende é muito importante. Você está trabalhando o ativo mais importante que as pessoas têm, que são os filhos. E são sonhos. Não é simplesmente um curso. Quando você está vendendo um curso de X mil reais, não é só o curso. É um sonho que está entrando ali. Às vezes o pai não tem condição, ele não teve condição a vida dele toda para poder ter isso. Cara, eu quero proporcionar isso para o meu filho. Então, esse cuidado que a gente precisa ter, ele é importante. Saber o que a gente faz é importante. Então, o time ele tem que estar bem alinhado com com o nosso propósito. Então, esse fato é importante, assim, passar realmente o que a gente faz. Colocar um brilho, assim, não no olhar, né, que a gente não está de cara a cara com o cliente, mas um brilho na voz, um sorriso na voz, porque, cara, é o nosso ativo, assim, a gente fala o tempo todo. A gente precisa passar uma segurança. E uma... Desculpa, pode terminar, porque era um ponto que... Então, dá para se treinar pessoas e mostrar isso para elas? Muito, muito. O treinar é importante. Eu falo que muitas das vezes a gente escutou falar que vendedor nascia vendedor. Mas, pô, cara, eu não sei ser vendedor. Você já tem essa facilidade. Existem perfis. Então, a primeira coisa que eu fiz com o meu time, e isso eu falei para poucas pessoas, foi fazer um mapeamento comportamental deles, para saber o perfil de cada um. Porque eu já trabalhei na Solids, e agradeço muito a Solids, porque foi a maior escola que eu tive de vendas até hoje. Eu aprendi muito lá, aprendi muito, muito. O que eu sei de Inside hoje, eu devo muito à Solids e às pessoas que participaram desse crescimento. Eu fiz o mapeamento porque eu precisava entender o capital que eu tinha de mais importante, que é o meu capital humano. Cara, eu precisava saber como conversar com cada um. Então, eu tenho pessoas que são perfil planejador. Se eu chegar cuspindo informação, esse cara não vai entender nada. Eu preciso organizar, passar para ele de uma forma bem assim, direta, mas de uma forma bem construída, todas as informações que eu quero passar. Tem gente que é analista. O João, por exemplo, é um cara mais analista. Se eu quero passar alguma informação para ele, eu preciso de dados. Se eu chegar para ele só conversando, ele falar, pô, Rafael está viajando, ele precisa me trazer informação, precisa trazer dados. Se eu tenho pessoas que são de perfil executor, aquela pessoa igual a máquina que trabalha o dia todo, assim, cara, esse cara eu preciso desafiar ele. Muitas vezes aquele cara que eu vou falar assim, duvido que você vai fazer 2 vendas hoje. O cara leva isso como, cara, é a minha missão de vida. Eu sou executor. Então eu falo, pô, eu tenho que fazer isso. Se eu chegar para um cara que é analista e falar isso, para ele não vai fazer sentido nenhum. E para o comunicador, é aquele cara que eu vou sentar do lado e trocar uma ideia. Falar, cara, conta, o que está acontecendo? Esse cara, eu não vou cobrar ele dado, eu não vou cobrar esse cara para ele ser muito organizado. Então eu consigo saber aonde eu posso desenvolver cada um. E quando eu fiz esse espelho da minha equipe, eu entendi, pô, eu tenho como desenvolver e eu sei como desenvolver cada um. Então eu tenho pessoas que são eu tenho pessoas que são mais autodesenvolver, assim, elas vão se desenvolver sozinhas praticamente, e tem pessoas que eu vou precisar ter um cuidado maior. E aí o que eu fiz na minha equipe? Eu fiz um esquema de dupla, que foi, eu pego um perfil diferente do outro e um vai absorver o que o outro tem. Nossa, vai ser um desafio? Vai. Fantástico. Pois é, e foi legal, porque deu muito certo, tá dando muito certo. Eu fiz isso no início, os resultados mostram.
e voltou. E a gente tinha um esquema de dupla, cara, de uma forma muito indireta. E essa semana a gente voltou muito firme. Porque é uma coisa que a gente sempre fala, assim, a gente está no topo, a gente começou, está chegando, a gente precisa se manter. Então, todo treinamento que a gente faz é focado em algumas das taxas, em algum propósito que a gente tem para poder continuar. Então, nada disso é por acaso, assim. Não é meio que aquele chegou assim e está meio assustado, assim. Porque eu falei com eles, muitas É vezes as pessoas vão... planejamento, então, Rafa. Muito planejamento e muito treinamento. Às vezes a gente tem aquela ideia de eu quero vendedores mais experientes e eu trouxe uma visão diferente. Eu amei pegar vendedores com pouco tempo de casa, logicamente, mas com perfis que não têm tanto tempo de vendas, porque são essas pessoas que eu consigo desenvolver mais, porque ela tem uma bagagem menor e muitas das vezes uma coisa que eu vou falar com elas vai ser uma coisa nova, vai entrar mais fácil na cabeça delas. Porque, cara, a gente, assim, em alguns momentos a gente tem algumas coisas que são meio pré-fixadas na nossa cabeça e é aquilo que a gente acha certo. E a gente muitas vezes fala assim, pô, é isso que eu estou fazendo, não aceito, eu sempre fiz dessa forma e sempre deu certo. E essas outras pessoas, elas falam, cara, eu quero escutar, esse cara tem alguma coisa para poder me ajudar. E a gente começa a trabalhar alguns pontos. Então, dar lideranças de forma indireta para pessoas dentro da equipe, isso é muito importante. Porque o seu papel de líder é deixar outras pessoas também liderarem. Porque isso é legal, dar papéis para essas pessoas, para elas poderem fazer outras coisas. Porque só vender, vender, vender todo dia, essa pessoa fala, pô, aonde eu vou? Para onde eu quero fazer? Assim, o que eu quero fazer mais? E é onde você dá o espaço para essas pessoas. Falar, cara, vamos tentar fazer isso. Vamos colocar uma pauta para você essa semana, para você falar isso para a equipe. Porque melhor do que a gente trazer pessoas de fora é a gente poder compartilhar. Cara, que Então, fantástico. foi um trabalho bem legal, assim, tá dando bastante certo. Fábio Biocchini, que me perdoe, mas, Rafa, eu preciso depois você faça um mapeamento comportamental meu aí, pô. Pode deixar. Seu perfil é executor, com certeza. Executor com alguma coisa. Vamos fazer isso aí, cara. Eu só pude ouvir, porque para quem está dentro, tá, pessoal? Para quem está dentro da Badius e vê as nossas reuniões de quarta-feira, entende tudo. Tudo agora faz sentido o que o Rafa está falando. O mindset fixo e mindset growth, ele tem uma funcionalidade muito grande no nosso dia a dia. O mindset do Rafa é um mindset growth extremo, um mindset de crescimento extremo, com planejamento de execução, mapeamento, como ele mesmo colocou, e visão de liderança nata. Ou seja, você divide a sua liderança para que entendam o que é ser o líder, mas que possam também trazer as suas comunicações, os seus conhecimentos, para que você tenha bagagem também para entender o perfil de cada um. Isso Claro. é fantástico. Isso é fantástico. É importante porque até a forma como você dá um feedback, e isso na minha equipe é muito forte. A gente criou uma cultura de feedback muito grande. Porque o feedback, quando está tudo assim, indo mal, é aquele feedback que você já espera, pô, nossa, lá vem, a pessoa marcou comigo um one-on-one, vai ser para poder me criticar. Quando eu faço one-on-one com a minha equipe, é quando a gente está melhor, assim, para poder exaltar e falar, vamos tentar fazer esse e esse ajuste. E o feedback não é só meu. Isso eu falo com eles assim, toda vez. Pessoal, o melhor feedback que vocês podem receber é de um com os outros. Então, você tem total liberdade para chegar em outra pessoa e falar, ó, vamos tentar mudar isso e aquilo. A gente compartilha ligação um com o outro. A gente pede ajuda um para o outro. Então, essa questão de dar feedback é muito importante. Porque a nossa equipe e a empresa como um todo, a gente passa o maior tempo com eles. Então, se você não tem como metrificar como você está indo no dia a dia, uma pessoa pode chegar para você, cara, posso te dar um feedback? Vamos tentar fazer isso ou aquilo? Ou, parabéns, que legal, o que você fez foi legal. Então, não só de feedback negativo se vive. Feedback positivo também é importante. Então, muitas das vezes o feedback negativo, você chega a pessoa, conversa com ela no canto, está tudo resolvido. Feedback positivo é a hora de juntar assim, o máximo de pessoas e poder exaltar o que está sendo feito de bom para que outras pessoas também escutem. Então, isso é importante. Essa cultura de feedback e de troca ela é muito importante.
Caramba, que legal, Rafa, entender de que... Vamos passar pelos pontos aqui. A trajetória constrói um líder de sucesso. Você ter no seu interior o sentimento de gratidão a tudo que errado aconteceu, digamos, ou tudo de dificuldade que ocorreu na sua vida, e transformar isso em gás para transformação tanto da sua vida quanto da vida dos próximos. Porque o seu Sim, exemplo vai mudar a vida do próximo. Pessoas possuem perfis diferentes e é necessário que você entenda o perfil de cada uma e haja da maneira que cada uma precisa que você haja, e não de uma maneira única para todos, sim, generalizando. E de que é necessário que você escute também as pessoas que você está liderando para entender qual ponto que você vai acertar e qual ponto você vai exaltar para aí sim continuar, como você mesmo falou, numa constância de um time de alta performance, como também trazer esses liderados para uma posição de líderes também. Esses pontos que a gente veio passando, que é essa timing do nosso podcast de hoje, faz vocês que estão nos ouvindo e nos vendo entenderem de que é necessário se ter um propósito. É necessário você ter alguém que veja você de fora e escutar esse feedback. Escutar aquilo que você quer aprender. Precisa aprender, na verdade. Mas também que ele te escute, para que você entenda de que aquilo que se você bota para fora, aquilo que está te incomodando, a visão de outra pessoa pode ser a sua solução. sim. Né, Rafa? Tá aberto também a escutar, né? Muitas vezes a gente pode receber um feedback de uma maneira ruim, e eu acho que é importante a gente receber o feedback, mesmo que ele seja o mais duro possível, de uma forma construtiva. Pode faltar do outro lado a melhor forma de poder apresentar e dar esse feedback, porque nem todo mundo tem a melhor comunicação. Mas, cara, recebe isso, absorve, vê o que, que vai fazer sentido para você e o que não vai. É onde a gente separa essas coisas. E tentar evoluir, né? Se desenvolver, porque isso é importante. E uma coisa que eu sempre falo com a minha equipe: ninguém vai sair daqui pior do que entrou. A gente sempre vai aprender um pouquinho mais, a gente sempre vai se desenvolver. E o mais importante, como eu falei daquela questão da linha, de ter uma linearidade, a gente precisa ter vários protagonistas, não só um. Então, muitas das vezes a gente troca. É uma pessoa, tá sendo uma outra essa semana, na semana que vem vai ser outra. Isso é natural. A gente sempre exalta isso. E muito desse resultado é pautado muito pelo trabalho que foi feito na semana anterior, da ajuda que a equipe deu um para o outro. Então, isso é assim, fundamental. Perfeito. Rafa, nós estamos chegando aos nossos últimos 15 minutos de programa. Hoje o Paduto Podcast, ele vem, cara, uma aula de Team Leaders, Customer Success, Inside Sales, e eu tenho apenas a te agradecer, porque quem mais aprende sou eu aqui do outro lado, como comunicador, porque escutar você falar com a calma que você tem na voz, com a autoridade que você tem em relação àquilo tudo que você tem de trajetória, é fantástico. Nós agradecemos primeiramente a tua participação no dia de hoje, né? Eu que te agradeço. E muito obrigado por trazer a quem está nos ouvindo e quem está nos vendo a experiência de um time de alta performance. Para finalizar, eu queria que tu trouxesse para nós insights, pontos que a gente precisa, às vezes, quando não está bom, se atentar, e quando está bom, ficar de olho para não ter queda. Quais pontos você vê que, assim, quando eu estou mal, eu preciso sentar e rever? E quais pontos de quando eu estou bem, quando eu estou lá em cima, eu não posso esquecer? Eu acho que o primeiro ponto, que eu acho que vai além disso, muito mais do que os dois, é a gente sempre consumir muita coisa, muito material sobre vendas. É uma coisa que eu sempre escutei, que muitas vezes a gente quer ganhar salário de médico, mas não quer estudar como um médico. Então, o quanto do seu tempo você se dedica a estudar o que você tem de profissão? O que você estuda sobre vendas hoje? Então, muita coisa de técnica, de conceito, não que isso seja tudo no dia a dia, porque muito é
relacionamento, são várias coisas que fazem você vender ou não, mas essas técnicas, metodologias fazem muito sentido. Então, estudar é muito importante. Tem vários livros, cursos gratuitos, então, várias coisas para você poder evoluir cada vez mais. Quando você está mal, primeira coisa, cara, eu acho que pode entrar como uma dica. Levanta a mão, pede ajuda. A gente pode ficar com vergonha muitas das vezes, mas pergunta o colega do lado que às vezes está dando resultado naquele dia, naquele momento, para poder saber o que ele está fazendo. Fazer benchmark é muito importante. Trocar informações é muito legal. Então, eu tenho várias pessoas que eu troco informação assim, o tempo todo. Várias pessoas me ajudaram a chegar onde eu estou. Então, tiveram outros vendedores, Lucas, Marcelo, várias pessoas que me ajudaram. Muitas das vezes eu estava em um momento ruim, essas pessoas me puxaram, me acolheram. Então, é a hora de você se dedicar mais. Saber se você está num momento difícil, refletir o que você está passando naquele momento. Se há alguma coisa pessoal que está interferindo, se há alguma coisa profissional, se está faltando um pouquinho do sorriso na voz, acreditar no produto que você vende, porque isso é fundamental. Você não vai vender se você não acreditar naquilo que você está vendendo. Então, se você não acredita, não vê valor, cara, esquece, você não vai vender. Você precisa acreditar. Então, saber muito bem o que você está fazendo, o seu propósito, qual entender se aquilo que você está fazendo é aquilo que você deseja. E se você for fazer, fazer com vontade, fazer com garra. Pegar o telefone, ligar e, assim, tratar cada ligação como se fosse a última, porque isso é importante. E quando você está bem, que às vezes é um momento que a gente deixa meio que a gente fica numa vibe, Um tá tudo êxtase, certo, né? nada vai acontecer, tá tudo bem, nada pode me abalar. Às vezes que você pode chegar e puxar outras pessoas, pegar pessoas que estão mal, falar, pô, vem cá, a pessoa não levantou a mão, mas você está vendo? Chega na pessoa, chama ela, ajuda, compartilha conhecimento. Então, compartilhar, assim, você dividindo, você multiplica. Cada vez mais, quando você passa uma informação para uma outra pessoa, você está aprendendo muito mais do que ela. Então, passar todos os tipos de informação, não tenha ego de guardar as coisas para você. Se você está fazendo, está dando certo, replica isso. Quem tem a ganhar é você. Porque outras pessoas vão ter essa gratidão e vão lembrar de você de uma forma legal e você vai sim, vai se sentir muito bem. E se você está em cima, continue, cara. Estude, busque conhecimento, tentem alcançar voos maiores, um degrau de cada vez, mas sempre tendo essa humildade de olhar de onde você veio, aonde você estava 2 semanas atrás, em qual momento você estava, para ser grato. A gratidão é muito importante. Não gratidão assim, de religião, nada, mas ser grato pelo momento, pelas pessoas, ter essa forma de agradecer mesmo quem participou de todo o seu processo. Cara, Então, isso é muito importante. interessante, velho. Eu entender de que isso que você está passando para nós hoje é aquilo que você teve lá atrás. Você Sim, apenas está replicando, talvez, a questão de, tipo, claro, com muita propriedade, porque quando a gente ouve a sua voz falando, a gente entende de que a propriedade, a verdade, e principalmente aí uma questão de empatia com quem está ouvindo, porque você sim, consegue repassar isso que você viveu. E entender de que quando a gente compartilha de conhecimento, compartilha de dificuldades também, nós só não estamos ajudando o outro pedindo ajuda. Nós estamos ajudando um todo. Porque todos vão, mesmo que apenas vendo, não falem contigo, eles vão estar vendo para eles vão estar trazendo para eles esse exemplo. Rafa, é magnífico te ouvir falar. Com certeza a gente vai voltar com mais episódios aqui contigo. E o projeto de mesa redonda está sendo formado e você já é um dos convocados, não é nem convidado, já é convocado para participar da mesa redonda de um novo projeto que eu estou montando, juntamente com outros parceiros também da área de vendas, que é um projeto que o pessoal vai ficar sabendo também daqui umas 2, 3 semanas, networking. Então, legal. eu te agradeço demais pela tua participação no podcast. Te agradeço muito por trazer todos esses insights e todos os exemplos vivos do que a gente tem de alta performance num time de vendas. Gostaria Sim. que você deixasse também um pensamento que você vê que pode
ajudar no dia a dia das pessoas, que eles olhem e, poxa, isso que o Rafa falou foi legal. Suas redes sociais, como te encontrar, né? E vai estar aqui também na descrição do vídeo as suas redes sociais. E, se possível, um filme que você veja que faz a diferença em tudo isso que a gente trouxe para o dia de hoje, nesse 17º episódio do Paduto Podcast, Cris Convida Podcast. Cara, eu acho que como frase, eu tenho uma frase que, na verdade, são duas frases que eu levo para minha vida, assim. A primeira é que seja tão bom que as pessoas não possam te ignorar. Então, seja tão bom, cara. Faça a coisa que você tem que fazer de uma forma tão foda que as pessoas não vão conseguir te ignorar naquilo. Elas vão precisar te olhar, vão precisar ver você. E a outra é não desista. Sempre tem alguém que está se espelhando em você. Então, às vezes a gente está num momento ruim e outras pessoas se espelham na gente e a gente precisa continuar. E isso muitas das vezes dá muita força para a gente. E dá mesmo, assim, dá muita força para a gente poder chegar ao resultado. Então, isso é muito importante. Você perguntou das minhas redes sociais, né? Pode ser o filme e depois as redes sociais. Cara, de filme, eu tenho um filme que ele tem alguns momentos que eu acho que não entra tanto na parte de vendas, mas eu gosto muito do Lobo de Wall Street, muito no início dele, assim, porque no final começa uma coisa mais voltada a outras questões do cara, mas ele é um cara muito inteligente. A história dele é fantástica, fantástica. Saber como que ele começou, a determinação de, assim, aquela questão de pegar o mindset, de pegar o telefone e ligar, é outro mercado, é outra forma de venda, não faz nenhum sentido para mim, mas a vibração como foi feita e como ele fazia faz muito sentido para mim. Então, é legal, assim, o conceito é legal. E eu tenho uma pessoa que eu sou muito fã também, que é um brasileiro, que é o Geraldo Rufino. Ele é dono da JR Diesel. Ele quebrou várias vezes e conseguiu dar certo. Então, é um cara que a gente seria legal seguir, o João Apolinário. Então, esses caras são fodas, assim, para mim é o que eu me espelho. E eu acho que é isso, assim. Minha rede social é Rafael Pereira, tá no LinkedIn, e é o que eu mais uso, assim. Eu não uso outras redes tanto, assim, na vida Então, sua profissional. rede social, LinkedIn. Você falou do Reginaldo, correto? Geraldo Rufino. Geraldo Rufino. Geraldo Rufino. Geraldo, Geraldo Rufino. JR, JR Diesel, né? JR Diesel. Ele. Hoje eu acho que eu vi, eu até vou compartilhar depois contigo. Hoje eu vi uma história dele falando sobre uma queda dele. Você comentou sobre as quedas. Eu vou deixar no link da descrição esse vídeo que é do podcast Inteligência Limitada. Também, muito interessante esse podcast. E tá lá essa história que você falou. E esse cara é fantástico, cara. Vou seguir ele com certeza. Ele é um cara muito legal. Uma vez eu mandei uma mensagem, ele me respondeu por áudio, foi muito legal. E deixa eu deixar um último filme, que é um filme que é muito legal também, eu tinha esquecido, que era A Procura da Felicidade. É meio que você tomando porrada o tempo todo e no final ter algo para poder comemorar. Então, o sentimento é que ele celebrava as pequenas conquistas da vida, mesmo dando muita coisa errada. E ele não deixava passar nada isso para o filho dele. E para mim, assim, que eu já perdi meu pai também, mas eu tive meu pai e minha mãe que muitas das vezes a gente passava por coisas que a gente nem sabia que estava acontecendo, porque a gente tinha uma felicidade tão grande dentro da nossa casa. Assim, primeiro que eu não sabia que eu era pobre, eu fui saber que eu era pobre depois, assim, com 15, 16 anos que eu fui entender que eu era pobre. Porque a gente era tão feliz com tão pouco que a gente tinha, então a gente precisa ser feliz com o que a gente tem, a gente precisa ser grato pelas coisas que a gente tem. Então isso é importante. A Procura da Felicidade é um filme essencial, assim, eu acho que é uma lição de vida para todo mundo. O Lobo de Wall Street, A Procura da Felicidade. Isso. Tem outros, depois E depois eu te... Geraldo Rufino, para a gente Isso. seguir. Pessoal, essas 3 dicas são fantásticas. Para quem quer terminar a noite, já seguir um pessoal legal. Mas o podcast hoje, eu não tenho o que falar. Eu absorvi cada insight que você trouxe, em cada frase que você trouxe, de uma maneira fantástica. Eu só tenho a agradecer, Rafael.
Lá no LinkedIn, então, Rafael Pereira, correto? Isso mesmo. E vocês podem também estar seguindo, aqui embaixo vai ter o LinkedIn dele, fazer perguntas, essas opções que ele falou de filme, de livros, ele vai também poder trazer para vocês ali. Sigam ele ali no LinkedIn, conversem com ele, porque ele tem muito conhecimento para passar para todo mundo, mesmo que você não é da área de vendas, mas queira trazer esses insights para a sua vida, conversar um pouco mais. A gente vai ter aqui, pessoal, um próximo episódio falando sobre como o mundo da educação transforma vidas. Fábio Biocchini também é um fiel da Baidius Future School. Então, ele é um team leader da Baidius, como o Rafael. Esses team leaders, como veio o Luigi, como a gente trouxe também a Luana Dávila. Vocês vão entender o porquê trazendo o pessoal da Baidius, porque é uma cultura totalmente diferente de tudo aquilo que a gente já viu. Então, sigam o Paduto Podcast e Cris Convida Podcast no Instagram, no LinkedIn e também no Facebook. Nós ficamos por aqui. Eu agradeço o Rafael novamente. E a gente se fala. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.